Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal Movimento Remanescente. Nós estamos realmente felizes pelo que Deus tem operado através do nosso canal, pois milhares de pessoas estão assistindo, né? E eu fico muito feliz de saber que eu estou sendo usado por Deus para poder preparar um povo para a volta do Senhor. Hoje, esse vídeo, nós estaremos apresentando de acordo com a nossa série Apostolado Adventista. O tema de hoje é como os apóstolos podem implantar uma igreja. Então, é o sexto tema, tá ok? Da nossa série. Se você já assistiu as outras cinco, vai seguir tranquilamente nesse vídeo de hoje. Se você não assistiu nenhum dos vídeos, eu peço que, por gentileza, você acesse os anteriores, assista o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Ficará muito mais fácil de entender esse sexto tema, tá ok? Já quero aproveitar, já pedir a você a se inscrever em nosso canal, né? Se inscreva em nosso canal, compartilhe, curta. Quando você se inscreve, você está dizendo ao YouTube que você está gostando desse conteúdo e que para mais pessoas podem e devem e precisam assistir, tá ok? Então faça esse trabalho. Às vezes a gente assiste algo tão bom, tão importante e não se inscreve no canal. E às vezes é inscrito em canais que não fazem tanto sentido para a nossa salvação, para a nossa vida espiritual. Então se inscreva em nosso canal, compartilhe, lembre daquelas pessoas que precisam assistir, tá? Eu sei que esse tema de hoje é muito mais específico àqueles missionários que gostam de implantar igrejas, tá? E aos pastores adventistas. Mas tem assuntos que vamos abordar aqui que pode ser de aplicação para todo cristão. Então, vamos assistir a aula de hoje, o tema de hoje está realmente impressionante. Pronto, voltamos aí. Então, como os apóstolos podem implantar uma igreja? Ok? Esse é o tema de hoje. Então, vamos aí acompanhando. Pega a sua Bíblia na mão, vamos assistir e participar dessa aula, praticamente, né? Da série Apostolado Adventista. Então, como que desenvolve aí? Qual é o desenvolvimento de você implantar uma igreja? Então, nesta parte do projeto, iremos explicar como seria feito o trabalho de implantação de uma igreja adventista de forma mais completa possível, mas pode ser que dependa de mais coisas, né? Conforme isso vai ser conforme a necessidade local, tá certo? Mas entendemos o que seja o básico para início, né? Então, aqui vai apresentar de forma básica, pois queremos formar igrejas mais independentes possível do pastor, pois este é o propósito de Deus, né? Para quem assistiu às anteriores, viu que eu apresentei no Espírito de Profecia e na Bíblia que a igreja não deve ser essa igreja que nós temos hoje, a maioria das vezes, igrejas que tudo para fazer depende do pastor, para qualquer reunião, para qualquer. Não, a igreja tem que ser uma igreja independente, os pastores devem ensinar os membros a fazer a obra do Senhor, e assim, com certeza, dando condições para que nossos pastores se tornem apóstolos e possam estar implantando mais igrejas em campos ainda sem presença da igreja adventista, certo? Mas vamos então agora colocar como seria o processo desse desenvolvimento. Primeiro começa com uma pesquisa comunitária e estudos bíblicos. Então, quando os apóstolos, pastores apóstolos, entram num novo campo, primeiramente, os apóstolos devem atrair o interesse das pessoas daquela cidade ou daquela vila, tá certo? Que foi proposta para o evangelismo. Uma das maneiras mais bem-sucedidas para ver o interesse das pessoas são as pesquisas comunitárias, tá? Dentro da nossa escola de apóstolos, que nós vamos estar logo em breve lançando ele também, nós vamos estar mostrando ali modelos de pesquisa comunitária que pode ser desenvolvida nesse projeto. Então, na escola de apóstolos, eu vou estar apresentando com mais profundidade sobre essas temáticas que estamos apresentando agora, ok? Essas pesquisas devem levantar o senso de quais pessoas
estão interessadas e o nível de comprometimento delas, né? Nós geralmente no processo de evangelismo nós vemos aí pelo menos 3 categorias de pessoas: A, B e C. A é aquelas que estão bem interessadas, animadas, fazendo pergunta, sabe, assistindo às reuniões. Esse é o grupo A. O B é aquelas que vêm uma vez, né, não participa tanto, não vai em todas as reuniões, é um grupo B. O C é aquela que não vai nas reuniões, pouco aparece, no estudo bíblico às vezes mais falta que assiste, então tem o grupo C. Então, a cada um desses grupos, a gente tem um atendimento especial e diferenciado, tá ok? Olha só, então, nesta mesma pesquisa, pode também ser um meio de ajudar na elaboração de um projeto de ação social que ajude a quebrar o preconceito contra a igreja. Sabe que tem muitas pessoas que são preconceituosas, né? Ah, mas aquela igreja de crente, aquele irmão da Bíblia. Então, tem pessoas que se afastam quando elas são assim ensinadas, às vezes desde pequenas, a ter uma resistência à Bíblia, resistência aos cristãos. Então, hoje no mundo tem tantos casos de cristofobia, né? Então é preciso realmente quebrar esse preconceito e é um trabalho de um projeto social que vai realmente despertar o interesse das pessoas ao enxergar a necessidade delas. Então, assim, ó, quais seriam aí, essa pesquisa descobriria quais necessidades? Na área da saúde, na área financeira, na área social, familiar, espiritual. Tem pessoas hoje que estão ensinando assim, né? São contra a religião, mas a favor da espiritualidade. Então você vê que esse tipo de coisa, nós, apóstolos, devemos estar bem atentos a esses sinais e temos que fazer de tudo para alcançar todos, por mais que salvemos alguns, como diz o apóstolo Paulo, tá certo? Então, pode-se então começar a estudar a Bíblia com os interessados da pesquisa. Numa das questões da pesquisa está lá: você gostaria de estudar a Bíblia? Um exemplo. Então, aquelas que já responderam de forma positiva, geralmente essa questão é a última ou a penúltima, tá? E aí, aquelas que responderam já positivamente, o apóstolo já vai visitar e já vai começar a estudar a Bíblia com elas. Mas aquelas que não responderam, que querem estudar a Bíblia, mas tem algum problema de família, passou por um divórcio, ou ela está com diabetes, enfim, aí conforme for a pesquisa for levantada, faz um levante de quais são as necessidades, a maioria das necessidades, ou a maior parte daquela necessidade. Ah, 70% tem diabetes. Então, por que não fazer uma campanha contra a diabetes, entendeu? Então, isso vai ser, conforme a pesquisa for apresentando, vai norteando o trabalho social que precisa ser feito. Então, olha, esse projeto social, depois de ter sido realizado o projeto social que promove a simpatia, deve ser realizado esse projeto para com os obreiros missionários, certo? Pois dessa maneira quebra-se o preconceito religioso de muitos. E olha só o que diz Ellen White, a mensageira do Senhor, quanto a esse trabalho a ser feito de projeto social. Ela diz aqui, ó, o povo de Deus deve ser genuinamente médico missionário. Deve aprender a ministrar as necessidades da mente e do corpo. Deve saber como ministrar tratamentos simples que fazem tanto em aliviar dores e remover enfermidades. Deve estar familiarizado com os princípios da reforma de saúde, a fim de que possam mostrar a outros como, mediante a hábitos corretos no comer, beber e vestir, podem as enfermidades ser evitadas e reconquistada a saúde. Então você vê que a reforma de saúde, ela através da reforma de como comer, beber, vestir, pode ir muito no restabelecimento das enfermidades. Então, e reconquistar a saúde. Uma demonstração do valor dos princípios da reforma de saúde muito fará para remover o preconceito contra a obra evangélica. O grande médico, o originador da obra médico-missionária, abençoará cada um que vá humilde e confiantemente procurando transmitir a verdade para este tempo. Isso está no livro Beneficência Social, página 127. Então, quanto é importante
que façamos esse trabalho de reforma de saúde, ajudando as pessoas no seu restabelecimento das doenças. Já pensou o obreiro, o pastor ali, estando com essas pessoas, apresentando tratamentos naturais, tratamentos simples, orando com elas? Com certeza isso cativará o coração de muitos. Jesus, ele atraía multidões. Jesus, ele pregava, ele ensinava, mas principalmente ele curava. E com isso milhares de pessoas iam até ele. E assim os discípulos o ajudavam e batizava muito deles. Só um minutinho. Então esse é o trabalho em que nós, para que os pastores apóstolos possam estar realizando no seu projeto social. Evangelismo público. Então, depois do projeto social, primeiramente a pesquisa pública, depois faz ali um trabalho de projeto social, e aí vem logo em seguida um evangelismo público. Então, depois dessa conferência pública deve ser realizada, pois é uma poderosa ferramenta de pregação, com alguns interessados que foram despertados pelas pesquisas comunitárias, pelo projeto social, esses interessados que já estão estudando a Bíblia com os obreiros, e mais outras pessoas são convidadas a fazer o quê? Parte do evangelismo público. Este evangelismo público, para dar mais resultados duradouros e frutíferos, é quando eles são repetidos. Olha só, hein? Repetidos. O que diz Ellen White? Olha só, vamos ler aqui. Quando os argumentos em favor da verdade presente são apresentados pela primeira vez, difícil é fixar os pontos na mente. Então, às vezes as pessoas não estão, porque vocês sabem muito bem que o evangelho que é apresentado aí fora, o evangelho popular, ela vai muitas vezes contrária ao que está na Bíblia. Então, não é de cultura deles terem esse conhecimento. Então, de primeira, assim, é muito difícil fixar na mente delas. E se bem que alguns vejam suficientemente para tomar uma decisão, alguns podem estar até prontos através da primeira série da conferência, apesar de tudo isso, há necessidade de repassar tudo outra vez e fazer outra série de reuniões. Depois de haverem sido feitos os primeiros esforços em um lugar mediante uma série de conferências, há, na verdade, maior necessidade de uma segunda série. Então, às vezes começa uma série sobre família, sobre saúde, conferência pública, né, bíblica, né? Às vezes a Bíblia ouvindo a voz de Deus, depois você vem com Apocalipse e Daniel. Então, você fazendo uma segunda série, a verdade é nova e surpreendente. E o povo necessita de que as mesmas coisas sejam apresentadas pela segunda vez, a fim de tornar os pontos distintos e fixar o quê? As ideias na mente. Livro Evangelismo, parte 334. Então você vê como é importante esse evangelismo público sendo realizado para afirmar as pessoas na verdade da palavra de Deus, tá certo? Então esse foi o nosso tema de hoje, que você apóstolo, você pastor, possa se engajar nessa missão de ganhar almas. Quem sabe eu esteja falando para um pastor que ainda nunca implantou uma igreja, aqui está tendo um material precioso. Com certeza a igreja fornece muitos outros materiais. Quem sabe esteja falando para algum ancião que também pretende implantar uma igreja, ou algum outro líder da igreja, enfim, esse material que nós estamos colocando agora, que vai lhe ajudar a você para poder implantar uma igreja e expandir o reino de Deus nesta terra. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.